Bom, ontem o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota falando sobre o uso indiscriminado de algemas e correntes, que isso violaria os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Teoricamente não. Os Estados Unidos podem usar essas algemas, isso está, né, no conjunto de regras ali, para fazer a repatriação de pessoas que estão ilegalmente no país. Mas, para além dessas regras, existe um acordo entre Brasil e Estados Unidos a fim de garantir a dignidade dessas pessoas que são devolvidas para os seus países. Então, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o uso dessas algemas estaria violando esses acordos. Então, são duas questões diferentes. Uma, os Estados Unidos podem fazer isso, porque está dentro do conjunto de normas deles, no país deles, mas o Brasil estabeleceu termos para garantir a dignidade dessas pessoas. A expectativa é de que o governo Donald Trump se manifeste hoje sobre a deportação dos brasileiros. Agora pela manhã, o presidente Lula deve se reunir com o ministro das Relações Exteriores e a gente tem informação chegando direto de Brasília com o João Pedro Melo. Mais uma crise para 2025, JP. Bom dia para você. E essa é das grandes, Oi, hein? Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, uma crise das grandes e que a gente já está acostumado aqui em Brasília, né? A gente está acompanhando já desde o sábado, né, o que de fato aconteceu. O presidente Lula fazendo essa determinação de envio de um avião da FAB até Manaus para terminar esse transporte dos brasileiros até Belo Horizonte, e agora tem uma nova reunião marcada então para as 10h30 da manhã entre o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Qual que é a ideia agora? Avaliar quais serão os próximos passos adotados pelo governo brasileiro em relação a essa crise migratória com os Estados Unidos, principalmente após esse caso dos deportados que chegaram em Manaus com algemas e correntes. Mesmo depois de determinar esse envio, então, desse avião da Força Aérea Brasileira, o presidente Lula está avaliando o seguinte, que o momento é de manter cautela. Essa reunião ela foi marcada às pressas, todo mundo sabe, não estava na agenda inicial do presidente Lula para essa segunda-feira, mas foi divulgada ontem à noite uma nova agenda com esse encontro. E esse encontro pretende discutir, então, esses maus tratos para o retorno de brasileiros ou de deportados brasileiros, e isso também foi destacado pelo Ministério das Relações Exteriores, que não é novo. A gente tem um dado do jornalismo da Band, que foi apurado ao longo do fim de semana, que no ano passado, ainda na gestão de Joe Biden, 2.557 brasileiros foram deportados, chegaram em voos aqui no Brasil, também usando algemas. Apesar dessa cautela, o Brasil agora está sob um momento de pressão, porque a ideia é que mostre uma liderança regional dando uma suposta retaliação, uma suposta resposta, na verdade, diante da retaliação que foi feita por Donald Trump ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Após Petro ter recusado 2 aviões militares com deportados, Trump anunciou proibição de viagens, revogação de vistos para funcionários do governo colombiano, entre uma série de outras questões. O presidente americano impôs ali tarifas de emergência de 25% sobre os produtos colombianos. O Ministério das Relações Exteriores e o presidente Lula têm condenado o tratamento que foi dispensado aos brasileiros nesse transporte, né, nessa volta deles aqui ao país, destacando que essas situações ferem esse acordo que foi citado por você, Carlinha, que foi feito em 2018 e que essa situação é inadmissível. O fato que o governo norte-americano ainda não se pronunciou, deve se pronunciar ainda hoje sobre essa reação brasileira. E segundo o que a gente está conversando aqui nos bastidores com algumas pessoas do Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é de que o Washington diga que o tratamento a esses brasileiros que foram expulsos do país por imigração ilegal foi o correto. E sempre reforçando que essas pessoas cometeram crimes contra os Estados Unidos. O governo brasileiro, mais uma vez, reitera que não, que isso é uma situação, obviamente, delicada, mas que não foram cometidos crimes, eventualmente, por essas pessoas. Então, é uma situação que a gente está acompanhando, tem essa reunião logo mais às 10h30 da manhã para discutir o posicionamento brasileiro e, claro, a gente também vai ficar de olho nesse posicionamento do governo americano. Talvez seja essa a novidade, né, Carla, apontada por você, as algemas.
Algema na cintura, algema na Sim, perna. na perna, porque algemados pelos braços, talvez ele já... Como Já disse o João acontecia, Pedro né? Melo, né? São quantos? Mais de 2.000, né, deportados? durante- 2.557. Que já eram deportados algemados. Mas é que a gente viu o pessoal ali, né, nesse último voo, com algemas na cintura e também nos tornozelos, Sim. né, dificultando ali, inclusive, a locomoção, né, depois que deixaram a aeronave. Para ir ao banheiro, eles disseram que não podiam ir ao banheiro nesse trajeto. Mas como o João Pedro disse, isso já acontecia e está dentro do conjunto de normas do governo americano que diz o quê? Isso é para garantir a segurança no voo, é para garantir, inclusive, a segurança do piloto que está ali conduzindo a aeronave. Você imagina que é um grupo de pessoas que não querem voltar para o seu país. Né? Então, Carlinhos, algum só pra tipo trazer- de medida de segurança tem que ser adotada, João Pedro. São pessoas que estão ali à Sim, força. só né? para trazer um outro detalhezinho, né, que eu estava conversando ontem com uma fonte do Itamaraty, que me disse que o grande agravante dessa vez também foi o fato de que essas pessoas tiveram que permanecer dentro desse avião sem ar-condicionado por mais de 4 horas na pista ali do aeroporto de Manaus. Todo mundo sabe que Manaus é uma cidade muito quente, muito úmida, então você imagina como é que é para essas pessoas ficarem dentro de uma aeronave 4 horas sem qualquer tipo de ventilação. Tinham crianças autistas, a gente ouviu inclusive a sonora agora há pouco que foi colocada pela nossa colega de Belo Horizonte, e outras crianças também que estavam sofrendo diante dessa situação. Então, obviamente, para o adulto já é muito pesado, imagina para uma criança. É uma questão tanto quanto degradante. Então, esse é um agravante, segundo o Palácio Itamaraty, e, obviamente, o posicionamento deve endurecer um pouco mais diante dessa situação. Só peço aqui ao nosso ouvinte que não caia na pilha das redes sociais, cara, porque essas pessoas já viraram bandidos, criminosos perigosos, aos olhos de alguns grupos de WhatsApp nas redes sociais. Tem que algemar mesmo porque esses caras cometeram crimes. A gente não sabe, tá? Alguns podem eventualmente ter cometido, mas outros não. Outros foram foram que nem aquela personagem da novela lá da Débora Seco, a Sol, que tentava entrar nos Estados Unidos de tudo quanto é jeito, tinha um sonho americano, queria fazer a América. Tá, pros olhos deles, isso é um crime. Mas pros nossos olhos, é uma pessoa que enfim, tá querendo lá realizar seu sonho. Tá querendo fazer e acontecer num outro país. Né? Não são pessoas perigosas, não são criminosos, bandidões. Um pouquinho de respeito pelos nossos compatriotas que estavam tentando ganhar a vida, cara. Tentando sobreviver um dia de cada vez, como nós aqui. Né? Tinham seus sonhos, foram lá tentar realizar o seu sonho. Não deu certo, voltaram. Alguns podem ter cometido crimes? Podem. Num grande grupo de pessoas, é grande a possibilidade de que haja alguém ali que tenha cometido realmente alguma ilegalidade mais grave. Mas eles não são um grupo de criminosos. Tá? São um grupo de brasileiros. Estão voltando para casa. E não caia na pilha também de dizer que isso é defender que as pessoas entrem em outros países e permaneçam de forma ilegal. Sabe como são os cortes, né? Não é nada disso. Cada um que tem as suas políticas migratórias, isso é do jogo.